Glória seja dada ao nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, uma vez mais, meus queridos irmãos, amigos, simpatizantes da fé cristã, amantes da palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente acreditam que existe um Deus criador dos céus e da terra. Esse que vos fala é o servo de Cristo, seu irmão em Cristo, Pastor Valnei Silva, servo do Altíssimo. Estamos aqui ao vivo, como vive o nosso Deus, por esta mídia social, através do Facebook, para compartilhar uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o mapa para o viajante, é a bússola para o soldado, é a espada do Espírito, é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso conhecimento. Eu não sou o dono da verdade. Eu sei que existem inúmeras, centenas, milhares, milhões, quem sabe até bilhões de pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu. Eu sou um eterno aprendiz da palavra de Deus, porém o Senhor colocou no meu coração uma palavra para ministrar para você empresário, empreendedor, microempreendedor, funcionário, trabalhador, você que está desempregado, empregado, você que é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem adulto, um ancião, etc., não importa a sua faixa etária. A Bíblia é para nós examinarmos. Nós temos aqui no Brasil cerca de 43 milhões de evangélicos aproximadamente. Nós estamos numa nação aqui do Brasil, um dos países do globo terrestre. Agora em setembro, se a minha mente não falha, já entramos aí cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil nós temos cerca de 214 milhões de pessoas. Então a palavra de Deus é para toda a raça humana. Então, se você puder compartilhar para alguém aí, enquanto eu escrevo aqui, mande para alguém, convide, participe conosco. E se você tiver possibilidade na sua Bíblia física ou digital, né, abra conosco aí no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Glória a Deus. Eu estou aqui com duas Bíblias. Tá? Duas Bíblias. Essa daqui, Almeida Corrigida. Né? Deus usar um servo de Deus, é nosso amado irmão em Cristo, que doou umas Bíblias. Eu não sei precisar, mas já entregamos cerca de 30 Bíblias. 30 Bíblias para pessoas não crentes, novas na fé, principiantes no Evangelho, etc. Então essa versão minha aqui, Almeida Corrigida, certo? Eu tenho também outra aqui, essa versão, que aqui é a minha Bíblia que eu uso para as ministrações, pregações, estudos bíblicos, etc. Essa Bíblia aqui é a minha companheira, tá? Eu tenho outras Bíblias de estudo, porém essa daqui, tá? Então essa aqui é atualizada. Então, nós vamos no capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, se você quiser tomar, pegar um papel, uma caneta, certo? No capítulo 1 de Gênesis, nós vamos estudar um pouquinho dentro desse capítulo. Gênesis, deixa eu organizar aqui. Gênesis, capítulo de número 1. Eu gosto de usar uma caneta porque estudante da palavra de Deus precisamos, né? Eu tive um professor de teologia
E ele falava assim: não confie na sua mente. Não confie na sua mente. Tudo que Deus te der, anote. Eu posso citar o nome dele, né? Pastor Gilberto Gil Rabelo. Foi meu professor de teologia no ano de 97. Homem de Deus, pastor assembleano, membro do Belém. Eu acho que ele deve estar morando ainda no Brasil, de Pindamonhangaba, São Paulo. Gênesis, capítulo 1, certo? O capítulo 1 de Gênesis tem 31 versículos. É óbvio que nós não iremos discorrer os 31 versos inseridos nesse capítulo, porque senão torna-se exaustivo o ensino, a pregação, etc. Mas eu quero focar hoje um pouquinho sobre algo. O poder da palavra. O poder da palavra. Deus, ele tem atributos exclusivos. Deus, ele tem atributos exclusivos às três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas separadamente, porém elas são unidas no mesmo propósito, no mesmo objetivo e etc. Então, quais são os atributos exclusivos a Deus? Onisciência, onipresença, onipotência e infinitude. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje com a ajuda do Espírito Santo, é claro, que é o nosso professor, ele que é o autor principal da Bíblia. O Espírito Santo inspirou cerca de 40 autores, aproximadamente 40 autores escreveram a Bíblia em 3 línguas, 3 idiomas: hebraico, parte do aramaico e grego. No período de cerca de 1.600 anos, 16 séculos aproximadamente, esses 40 autores receberam a inspiração do Espírito Santo e escreveram. Quando alguém vem e fala assim: quem escreveu a Bíblia, quem foi que escreveu a Bíblia? Foi o homem comedor de arroz e feijão, ok. Porém, foram homens inspirados por Deus. Existe uma igreja que não vamos citar, a Bíblia deles tem 73 livros. Certo? Então, os livros apócrifos, que são 7, tem coisas boas, palavras de alta ajuda, estímulo, só que eles não estão inseridos no canon sagrado. Então, os livros que nós temos como regra de fé doutrinária são 66 livros da Bíblia, sendo que 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, em Gênesis foi escrito por Moisés. Gênesis foi escrito por Moisés. Ok. Gênesis tem 50 capítulos. Se você quiser tomar nota. 1.533 versículos. Então nós vamos trabalhar aqui alguns versículos. A começar do versículo 1, a minha versão Almeida atualizada. A epígrafe, a introdução, o prefácio, ou o título desse capítulo está acima do versículo 1. Para você que talvez ainda não se decidiu a Cristo, estará assistindo esse vídeo, a Bíblia, como eu já falei, conforme eu falei, Pastora Maria do Céu, a paz do Senhor, mulher de Deus. Conforme eu já falei, a Bíblia tem 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Os irmãos que são biblistas aí têm a paciência que eu estou numa linguagem para iniciantes, porque nós queremos ganhar almas para Jesus. O Senhor nos chamou para nós adorarmos todo obreiro, ele tem que ter no mínimo 2 chamadas. No mínimo, todo obreiro vocacionado. Primeira chamada, adorar a Deus. E para adorar a Deus não basta só ser obreiro, obreira, trabalhador da obra. Qualquer pessoa que se entrega para Cristo precisa aprender o princípio de adorar a Deus incondicionalmente. Segundo, trabalhar, fazer algum trabalho.
Deus não levanta trabalhadores para ficar só dando trabalho. Deus levanta trabalhadores para trabalhar. Então, primeiro, adorar a Deus. Hoje existem pessoas que tornaram-se profissionais do altar, do púlpito, e eles perderam a essência de adorar. Então, primeiro, toda pessoa vocacionada por Cristo tem que ser um adorador incondicional. Segundo, essa pessoa, esse ceifeiro, precisa trabalhar. Dentro do trabalho que a mesma irá executar, a pessoa vai descobrindo gradativamente o seu ofício, a sua vocação. Então nós vamos trabalhar um pouquinho. Então, a epígrafe desse capítulo, Gênesis 1, está dizendo assim: a criação dos céus. Observe que não é do céu, é dos céus. E da terra. Observe que não é das terras. Deus não criou duas terras. E Deus não criou somente um céu. Dentro da Septuaginta, a repartição aqui de livros, capítulos, versículos, tópicos, os subtópicos, os prefácios, as epígrafes, etc. Dentro da Septuaginta, então, aqui nós temos aqui em português para nós essa epígrafe: criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Neles aí você já pode tirar, fazer uma exegese aí, uma hermenêutica, uma interpretação. Neles o quê? Essas três coisas. Deus criou três. Na realidade foram quatro coisas dentro dessa criação divina. Deus criou os céus, que nós sabemos que existem 3 céus à luz da Bíblia, apesar que os judeus dizem que existem 7 céus. Porém, vamos ficar só o que a Bíblia nos revela: 3 céus. Então, primeiro céu estrelar, primeiro céu atmosférico, segundo estrelar, terceiro é o céu dos céus. Então vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus aqui já tem um título, Deus com D maiúsculo, que aqui entra a sua onipotência. A onipotência tem todo o poder. E aqui também abrange a sua onipresença. Certa feita, um dos meus filhos perguntou, ele tinha meado de 10, 11 anos, ele perguntou para mim: pai, Deus é grande? Deus é tão grande, aonde que Deus está agora? Aí eu tive que responder dentro de uma linguagem compreensível numa faixa etária de pré-adolescente. Eu falei: filho, Deus é tão grande que ele está sentado lá em cima no céu e as suas pernas são grandonas, são tão grandes que os pés dele descansam na terra. E a Bíblia fala que a terra é escabelo dos seus pés. Então, nós sabemos que Deus é espírito. Espírito. Então, Deus criou os céus e a terra. Certo? Versículo de número 2 aqui, ó. Para nós chegarmos no denominador que eu quero falar aqui sobre a palavra haja. Deus criou os céus e a terra. Moisés está reportando para nós aqui. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra não tinha uma forma, não tinha uma formação. Ela estava vazia. Aí, continuando, ó, havia trevas sobre a face do abismo. Sobre a face do abismo. E aqui, continuando. E o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, Paracleto Divino, ou Consolador amado, o Espírito da verdade. São nomes dados à terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Pairava. Deixa eu ver aqui a versão corrigida, se eu não me engano, está falando movia-se. Né? Almeida Corrigida está dizendo. E o Espírito se movia. Então o Espírito se movia. Almeida Atualizada está dizendo: o Espírito pairava. Movia-se ou pairava. Escreva essa palavra aí. Movia-se. Pairava-se. Pairava ou movia. O Espírito se movimentava. Então é inadmissível
você servir a Jesus em uma igreja e não ter movimentação do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é um espírito de movimento. O Espírito Santo não faz reboliço. Tá? Você que prega aí, fala besterol, dizendo, ó, Deus vai fazer um reboliço. Primeiro, Deus não faz reboliço, tá? Reboliço é bagunça. Deus não faz reboliço. Pastor Valnei, mas lá em Ezequiel está dizendo que houve um reboliço no meio do vale. Certo? Eu não gosto de aplicar essa palavra reboliço. Eu gosto de aplicar, houve um movimento. Porque reboliço, um dos significados de reboliço é o quê? Bagunça. E Deus não é Deus de bagunça, de desordem, de confusão. Deus é um Deus ordeiro, ele faz movimento. Só que a movimentação do Deus onipotente é para tirar a bagunça que está inserida no habitat. Tá? Então o Espírito se movia sobre as águas. Versículo de número 3. Agora aqui nós entramos aqui na parte principal. Versículo 3. Disse Deus. Então existe uma... Não é igreja, que eles não se titulam de igreja. A palavra igreja, no original, de uma maneira sucinta, simplificada, quer dizer, um grupo de pessoas tirado para fora. Isso é o significado da palavra igreja. Existe igreja no coletivo e no individual. Então nós temos que ser membros, ou membros no coletivo e membro no singular, do corpo de Cristo. O Senhor Jesus não tem duas igrejas, o Senhor Jesus tem só uma igreja. Tanto é que lá em Mateus 16 está dizendo, edificarei a minha, não está, as minhas igrejas. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então observe aqui, disse Deus. Então Deus já tinha criado os céus, e nós cremos aí que na criação dos céus foram criados também os anjos. As várias hierarquias angelicais foram criados na parte superior, do primeiro até o terceiro céu. Deus criou tudo. Deus criou tudo. A única coisa que não foi criada no céu foi Deus. Porque Deus não foi criado. Deus não foi gerado. Porque se Deus criasse, Deus onipotente, criasse outro Deus e apoiasse a adoração a esse outro Deus criado por ele, aí a pessoa estaria praticando a idolatria. Lembra quando Jesus estava aqui na terra? É interessante que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Glória a Deus por isso. Quando Jesus estava na terra, Jesus estava como homem, 100% homem, certo? Jesus como homem nunca quis adoração. O seu ensinador, estimulador de querer conquistar adeptos e você ser alvo da idolatria. Cuidado, viu? É lógico que a pessoa pode ter seguidores, a pessoa pode ter admiradores, pode ter até um fã-clube. Só que esse negócio de fã-clube é muito perigoso também. Mas nós temos que levar o povo a adorar a Deus. Adorar a Deus. Homem nenhum merece adoração, mulher nenhuma merece adoração, criatura nenhuma merece adoração, denominação nenhuma merece adoração, nada criado merece adoração. A adoração deve ser restrita, elevada, aplicada somente a Deus. Olha aqui. E disse Deus, haja luz. Observe que no versículo 2 havia trevas e o Espírito se movimentava. Então o Espírito Santo, uma pessoa, ok? O Espírito Santo, uma pessoa. No Antigo Testamento, dos 39 livros, foi a dispensação do Pai. Porém, o Espírito Santo como Deus, o Senhor Jesus Cristo como Deus, ele já existia. Porque Deus, ele não foi criado. Deus é autoexistente. Um dia um professor perguntou, aliás, um aluno perguntou para um professor, para um rabi, para um mestre numa sala de aula de teologia, pastor,
Se uma pessoa vier falar para mim, perguntar, uma pessoa que não conhece, um leigo, fizer uma pergunta, como que Deus existiu? Como que Deus existiu? Porque aqui a Bíblia não revela como que foi que Deus existiu. Primeiro, ele é Pai da eternidade. A eternidade não tem começo e não tem fim. Deus, como que nós vamos responder para uma pessoa leigo da Bíblia, um analfabeto da Bíblia? Essa indagação que a pessoa faz. Como que Deus existiu? Deus existe da sua própria existência. Ele é autoexistente. Ele não foi criado. Ele não foi criado. Então ele tem esse título dado para a pessoa divina, Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade não tem começo, não tem fim. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Observe aqui comigo, tem o primeiro haja. Eu tenho que correr aqui, ó. Tem o primeiro haja. Primeiro haja saiu da boca de Deus. Haja. H-A-G de janela. Haja. Haja luz. Quando Deus falou, haja luz, não existia luz. Pelo poder da boca do Onipotente, ele disse, haja, e houve luz. Não foi toque de mágica, porque magia não faz parte de seguidor de Cristo. Magia não faz parte do projeto de Cristo, projeto divino. Deus não trabalha com magia. Magia entra ocultismo, satanismo, coisas do opositor que não tem nada a ver com Deus. Magia não é coisa divina. E lá vai uma dica para você, que às vezes precocemente fala assim, eu não sou adivinhão. Primeiro, os adivinhões não vão morar no céu. Quem pratica, os que praticam adivinhações não herdarão os céus. Ah, então todos os adivinhões Deus quer levar para o inferno, porque o inferno existe. Tem igrejas que não acreditam que existe o inferno, diz que o inferno é aqui na terra, enfim. Fazer o quê? A gente não vai brigar. O inferno existe, a Bíblia fala sobre o inferno, como o céu também existe. Lá vai uma dica para essa pessoa que diz que não existe inferno. Tudo bem. Se você quer defender essa tese, então ensine também que não existe céu. Você que não acredita acredita que não existe inferno, não vou discutir com você. Ensine também que não existe céu, já que na sua crença você diz que não existe inferno, então também não existe céu. É lógico que existem os dois, tá? Então, adivinhões. A pessoa que serve a Jesus, que tem o Espírito Santo, tem que se libertar de algumas palavras. Que às vezes nós falávamos quando nós éramos do Egito. Nós estamos no Egito, mas nós estamos trilhando o caminho para o céu. Então a pessoa pode falar assim, eu não sou adivinhão, lógico, não pode ser adivinhão mesmo, porque se for adivinhão... Mas os adivinhões, se arrependerem, Jesus liberta, transforma e a pessoa para de adivinhar. Tá? Então, haja luz e houve luz. Versículo 4, Gênesis capítulo 1, verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Então havia trevas. E Deus, pelo poder da palavra, falou, haja. O primeiro haja está no versículo de número 3. Ó. Primeiro haja aí. Certo? Continuando aqui, para nós corrermos aqui, a gravação não tornasse muito comprida. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A luz, dia. Trevas, noite. Tá bom? Versículo 5. Chamou Deus a luz dia. Olha aqui. Observe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O versículo 4 falou que houve separação pós essa criação, porque Deus é o único que pode ter o título de criador. Às vezes o homem tem um título criador, mas ele pegou uma matéria, algo existente daquele que já foi existente, e ele fez alguma coisa. E recebe até esse título de criador. Não vou dizer que é errado chamar, mas o único que é criador de fazer do nada existir é Deus onipotente. Aleluia por isso. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia, segundo a Bíblia, é domingo, que também é chamado dia do Senhor. Tá? Então, o primeiro dia, quem criou? Foi quem? Foi Deus, onipotente, onisciente, onipresente, Deus da infinitude. E o primeiro dia da semana deve ser adorado? Deve ser idolatrado? Não. Porque como que você vai adorar uma coisa que o Criador não quer que adore?
O Criador só aceita a adoração a Ele, unicamente a Ele. Qualquer pessoa que adore outra coisa que foi criada por Deus, essa pessoa está cometendo um pecado. Pecado esse chamado de idolatria. Idolatria é qualquer amor que suplante, ultrapasse, excede a Deus. Versículo de número 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Olha o segundo haja aqui. O primeiro haja está no versículo de número 3. Versículo 3. O segundo haja, pelo poder da palavra, está no versículo de número 6. Ó. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus está trabalhando agora dentro daquilo que Ele criou. Deus está trabalhando porque Deus é ordeiro. Deus não é Deus de bagunça. Você vai a alguns cultos aí, irmão, que é tanta bagunça que você não sabe. Aí você vai, é bagunça, é verdadeiro reboliço. Reboliço adâmico e reboliço satânico. Não. O culto que Jesus está pode ter mover, pode ter mistério, pode ter dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nos dons ministeriais, eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio na operação do Espírito Santo, eu creio no sobrenatural centrado na Bíblia, porém tem que ter ordem e decência. Eu já participei de cultos que foi tanto mover de Deus que o pastor ministrou a bênção apostólica e o mover continuou. E Jesus batizou nesse dia, se eu não me engano, 4 pessoas com o Espírito Santo. Eu creio na manifestação divina, porém tem que ter decência e ordem. Agora um culto. Isso aqui é para crente, tá? Crente que toma a Santa Ceia. Você que não é crente, essa palavra não é para você não. Você vai numa igreja, irmão. Chega lá. A pessoa crente. Uma pessoa que não é crente, é normal. Agora, para uma pessoa que é servo de Cristo, você chega na igreja, você não sabe se você está... Aonde você está. Que é tanta conversação, tanta falta de temor, tanta falta de respeito. Eu aprendi assim, eu não sou o dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, sou um pecador arrependido. Mas eu aprendi com os meus pastores, patriarca, que um crente em Jesus, quando chega numa igreja, ele vai orar. Não precisa pedir para ele orar, ele já dobra o joelho e vai orar. Se tem alguma dificuldade para dobrar o joelho, ele senta e vai orar. Ora virado para o púlpito, tem pessoas que oram virado para o altar, tem pessoas que oram encostado na cadeira no banco, da maneira que você achar melhor. Se você não consegue orar de joelho, você ora sentado, você ora em pé. E eu aprendi. Eu sirvo a Jesus na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é a dona da verdade. A Assembleia de Deus não é o único caminho, porque não existe nenhuma igreja que é o caminho é Jesus. Certo? Mas eu aprendi. Eu aprendi com as Assembleias de Deus ortodoxas. Que a pessoa dobra o joelho e ora, só levanta da oração quando alguém bate o sino. Tem igreja que tem sinos, tem igreja que é o grupo de louvor. Ou o pastor canta um corinho, ou alguma coisa do tipo. Agora, a gente vai em algumas igrejas por aí, a gente que itineramos, e misericórdia. Eu fui numa igreja certa feita, no lugar do Brasil, não vou falar o estado, que eu estava orando lá, era uma conversação, mas uma conversação parecia final de feira. Então não pode acontecer. O crente tem que chegar na igreja e tem que adorar. O culto não pode começar. Isso. Ô, meu querido, rapaz do Senhor. O culto, né? Manda paz aí, meu amado. Eu estou te vendo aqui. O culto não pode começar somente no templo. Olha aqui, ó, continuando. Segundo haja, versículo 6 de Gênesis. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo de número 7, ó. Versículo de número 7. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. Verso 8, Gênesis 1, 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. Observe aqui, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, certo? Ou anotar em uma agenda, certo? Céus. Gênesis, versículo 8, para você fazer uma exegese aí, uma hermenêutica, um estudo, tá? Gênesis, versículo 8. Então, o obreiro tem que ter palavra, irmão. O obreiro, o pastor vai chamar ele para dar uma oportunidade, um líder departamental, ele tem que estar preparado. Isso, irmão Antônio Carlos, Pai do Senhor, Vaz, tamo junto. Ó,
tem que estar preparado. Se a pessoa toca, tem que estar preparado. Se a pessoa canta, tem que estar preparado. Se a pessoa ensina, tem que estar preparado. Se a pessoa prega, tem que estar preparado. O bom obreiro sempre está preparado. Ela pode ser pega ou pego até desprevenido. Ah, o líder do culto, o dirigente do culto, o pastor da igreja me pegou desprevenido ou desprevenido. Ok, aí concordo. Mas nunca despreparado. O bom obreiro, ai meu Deus, o pastor me pegou despreparado. Não, o bom obreiro sempre está preparado. Tá bom? E depois, se Jesus permitir, eu vou fazer uma live aqui só sobre alguma coisa dentro da ética. Tem muitos obreiros que não têm ética. O pastor chama ele para fazer uma oração, ele quer pregar. Então, uma hora nós vamos trazer algo aqui do tipo, tá? Ou nesse Facebook ou no outro. Continuando. E chamou Deus, verso 8, ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, segundo dia, segunda-feira. Está dizendo segunda-feira, ok? Versículo 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez. Versículo 10, a porção seca chamou Deus terra. Então Deus fez uma terra só. Uma terra só. E aqui para nós, isso aqui é para mim também. Hoje nós somos pó. Nós somos pó. Hoje nós temos pouco contato com a terra. E se você fizer uma soma nacional dos 27 estados, as pessoas que têm menos contato com a terra, elas têm probabilidade de pegar e de contrair mais doenças. Pode ver, as pessoas que moram em áreas rurais, ou visitam chácaras, fazendas, roça, vilarejo, etc., elas têm uma vida mais saudável do que a gente que vivemos na rua aí, sobre as pedras. Continuando, certo? E assim fez. Verso 10. A porção seca chamou Deus. Observe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Versículo 10, Gênesis 1. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. Então, quem criou os mares foi quem? Foi Deus. E viu Deus que isso era bom. Continuando aqui, o versículo 11. E disse, produz a terra relvas, ervas que deis semente, e árvores frutíferas que deis fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim o fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo de número 13. Vou acelerar a leitura aqui para chegar em um denominador. Houve tarde de manhã o terceiro dia. O terceiro dia, terça-feira, ok? Verso 14. Disse também Deus, haja. Aqui está o terceiro haja, que nós vamos finalizar aqui. Ó. Gênesis 1, 14. Terceiro haja. Versículo 14. Anote aí para você estudar. A palavra não é minha, certo? Então você pode pegar esse estudo aqui, se aprofundar um pouco mais, sempre na dependência do Espírito Santo, para um dia que você for falar, você ter palavra, você ter argumento. Ser um obreiro preparado, tá? Os três hajas de Deus em Gênesis capítulo 1. As três vezes que Deus diz haja. Os três hajas divino pelo poder da fala. Como você quiser aí tematizar, tá bom? Versículo de número 14, ó. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer e separar entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então aqui você já pode se aprofundar em outro estudo sistemático aqui, ó. Terceiro haja está no versículo 14. Terceiro haja, que Deus falou, haja pelo poder da fala, pelo poder da sua voz. Primeiro haja está no verso 3, Gênesis 1, 3. Segundo haja divino está no versículo 6. Terceiro haja está no versículo 14. Que Deus abençoe a sua vida. Siga aí nas redes sociais. Se você puder, visite lá a nossa conta no YouTube. Se inscreva no canal. Compartilhe, abençoe alguém. Nós vamos orar e ministrar a bênção apostólica. Deus abençoe todos os irmãos. Eu fiz de última hora, não fiz nenhuma divulgação, nenhuma propagação. Espero que o Espírito Santo de Deus continue a falar contigo, tá? Porque eu creio que Deus vai estar. Você que não serve a Jesus ainda, se arrependa dos seus pecados.
Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Você pode confessar onde você estiver. Se você estiver dirigindo e você ouvir essa gravação, pare num acostamento, pare na próxima parada, faça um concerto com Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver na terra ainda, se Jesus recolhe nós hoje. O arrebatamento da igreja ele vai acontecer no coletivo e pode acontecer no individual. Então, de repente, Deus vai te dar uma chance hoje de você se arrepender e se converter. O problema não é morrer. Morrer, todos nós vamos morrer uma hora. O problema é a pessoa sair desse mundo sem ter comunhão com o Espírito Santo. Se a pessoa morrer sem comunhão com o Espírito Santo, não existe purgatório. Pare desse besterol. Não existe purgatório. Quem crê e for batizado será salvo. Doutrina bíblica. Quem não crê será condenado. Está na Bíblia. Então você para no seu lugar. Você fala, Senhor Jesus, me perdoa. Eu entrego a minha vida a Ti. Me ajuda, Senhor, a ser uma serva, um servo de Deus. Que a partir de hoje o Senhor me receba como Teu filho. Eu não quero ser criatura. Deus não quer que você seja simplesmente uma criatura. Deus quer que você seja filho e filha dele. E filho tem que ter relacionamento com o pai. Como que um filho não se relaciona com o pai? Aí ele é uma criatura. O pai quer relacionar com o filho, mas o filho tem que ter diálogo, conversa. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, me recebe como Teu filho, escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e a partir de hoje eu quero viver guiado pelo Espírito Santo. Pronto, você se converteu. Aí você tem que perseverar, procura uma igreja séria, uma igreja que não seja exclusivista. O que é uma igreja exclusivista? Só eles estão certos, todo mundo está errado. Então essa igreja, ó, escapa, irmão. Sai fora. Toda igreja exclusivista dá linha no pipa, dá QTA, vaza. Procura uma igreja séria, que prega a palavra, que tenha Jesus como Senhor, que Jesus seja o dono da igreja. Tem várias igrejas sérias, várias igrejas que amam Jesus, que tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Agora essas igrejas que só ele é certo e todo vai para o inferno, ela já está dando uma pista. Nós somos seita e os outros não valem nada. Então, igreja que tem Jesus como cabeça. Igreja que tem Jesus como cabeça. E alguém fala assim, existe igreja para todo gosto. Jesus só tem uma igreja. Tem várias denominações. Se essas denominações elas pregam que Jesus é o Senhor da igreja, é o guia da igreja, é o dono da igreja, e segue as doutrinas de Cristo, a igreja pode ser A, B, C, D, Y, é irmão em Cristo Jesus. Tá? Primeiro, Satanás não tem igreja. Estamos dando para Satanás o que ele não tem. Satanás não tem igreja. Ele pode ter um grupo religioso, uma associação, mas Satanás não tem igreja. E às vezes até nós evangélicos dizemos a igreja de Satanás. Se a palavra igreja significa um grupo tirado para fora, e a pessoa serve a Satanás, ela não foi tirada para fora, ela está dominada pelo inimigo. Então pode denominar-se qualquer coisa, um grupo, um ajuntamento de pessoas, um grupo do diabo. Tem pessoas que dizem, não, eu sirvo ao diabo. Fazer o quê? Jesus ama essa pessoa, pode tirar ele das trevas e trazer para a luz. Tá? Vamos orar. Se você quiser depois, nós estamos aí. Nos chame aí no particular, por mensagem, certo? Que Jesus abençoe você, sirva a Jesus com alegria, ame a Deus acima de tudo, ame a sua família, estude a palavra, ajude o seu pastor, congregue. Lembre, você precisa servir a Jesus numa igreja que tenha movimento. Você precisa servir a Jesus numa igreja que não seja exclusivista, tá? E Jesus te abençoe. Senhor, continua abençoando essa pessoa do outro lado que está assistindo, participando dessa live, ou aquele que participará. Senhor, aqueles que ainda não se converteram, a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis tempo de refrigério. Esse homem, essa mulher que serve a Ti, esse Filho de Deus, Senhor, dá avivamento para ele permanecer firmado na rocha. Este obreiro, esta obreira, não importa o ofício eclesiástico que a mesma exerce na sua igreja, que ele possa ser avivado para trabalhar com amor, com alegria, ajudando o seu pastor e cooperando na Tua obra. Pai, abençoa, Senhor, a minha esposa, abençoa os meus filhos, a minha família, cobre com Teu sangue, abençoa, Senhor amado, Jesus querido, os meus familiares, ó Deus, disperso, Papai querido, ó Deus, aonde o Senhor, ó Deus, permite que eles estejam. Pai, ministra um dia de vitória, dá livramento de morte, Senhor, salva essa moça, esse moço e dá vida abundante para a Tua igreja. Nós oramos, ó Deus, também pelos pastores presidente, nós oramos também pelos pastores locais, pelos missionários, aqueles que têm levado avante a mensagem da cruz aqui nos 27 estados do Brasil. Nós abençoamos o Brasil e profetizamos, o Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Se você puder, estenda as mãos para a impetração da bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito permaneça conosco, hoje e até o dia do arrebatamento. Vamos dizer amém todos juntos? Amém. Deus abençoe a sua vida, amados irmãos, irmão Antônio Carlos, pastora Maria do Céu e outros irmãos aí que talvez está assistindo direto ou assistirá. Tamo junto, Deus abençoe.